Você que é médico, quer reduzir os seus impostos? Você precisa conhecer sobre Fator R. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius e eu sou um dos sócios da JL Ramos Contabilidade. Hoje a gente quer falar com você que é médico, seja como profissional autônomo ou mesmo que você tenha uma empresa. Quero te dizer que você pode reduzir a sua carga tributária se utilizando do conhecido e chamado Fator R, ok? Fator R é uma possibilidade que existe para as empresas do Simples Nacional, que foi incluído na legislação ali algo em torno de 2018 e que aqui no escritório a gente já utiliza para muitos dos nossos clientes, e hoje a gente queria te explicar um pouquinho. No passado, as empresas que eram as empresas de atividade médica, e principalmente a gente separou aqui um exemplo de uma atividade bem comum que a gente se depara com ela no dia a dia, que é a atividade médica ambulatorial, essas empresas acabavam tendo como regime de tributação o lucro presumido. E no lucro presumido, essas empresas tinham uma carga tributária de algo em torno de 16,33%, isso para as empresas que têm ISS de 5%, dependendo de cada município. É o caso de Campinas, por exemplo. Então, uma empresa de atividade médica em Campinas tem algo em torno de 5% de ISS e a soma de todos os impostos dá 16,33%. Nesse período, quando as empresas optavam pelo Simples Nacional, a única possibilidade era então o anexo 5 do Simples Nacional. E o anexo 5 do Simples Nacional, ele tem uma alíquota inicial de 15,5%. Mas as alíquotas do Simples Nacional, elas são muito similares na sua forma de cálculo às alíquotas de imposto de renda da pessoa física. Quanto mais você fatura, maior vai ser a sua alíquota. Então, entre 15,5% de uma alíquota progressiva e 16,33% de uma alíquota que não mexia, as empresas acabavam optando pelo lucro presumido. Mas, com a entrada do Fator R, a gente tem a possibilidade de ter uma empresa de atividade médica, mas enquadrada no Simples Nacional, no anexo 3. E no anexo 3, a alíquota inicial de 15,5% ela cai para 6%. E como isso é possível? Isso é possível se utilizando do Fator R. Mas você pode se perguntar, mas o que é esse Fator R? Bom, basicamente o Fator R é uma divisão entre o faturamento da empresa versus o custo ou o gasto que essa empresa tem com folha de pagamento. Então vamos dar um exemplo para que isso fique mais claro, para que você possa compreender isso melhor. Vamos imaginar uma clínica médica que tem um faturamento mensal de R$100 mil por mês e que essa mesma clínica médica, entre seus profissionais ou mesmo para o labore dos sócios, ela tenha como despesa de folha de pagamento R$35 mil. Se a gente dividir esses R$35 mil de despesa de folha pelos 100 mil de faturamento, nós chegamos num percentual de 35%. E qual é o percentual que a gente precisa atingir para alcançar o Fator R? É de 28%. A sua despesa de folha de pagamento ela tem que ser igual ou superior a 28% do seu faturamento. No nosso caso, no nosso exemplo aqui, a gente atingiu 35%. Atingindo 35%, essa empresa atinge o chamado Fator R e aí sim a gente pode, ou a gente apura o imposto dela pelo anexo 3, trazendo uma redução. Mas aí você se pergunta, ok, eu sou médico, eu não tenho uma clínica, mas eu trabalho por conta, dando plantões em hospitais, ou eu tenho um sócio e como juntos nós damos plantões em hospitais, eu posso me utilizar desse Fator R? Pode. E para isso a gente separou um segundo exemplo para deixar isso mais claro para você. Então imagine numa sociedade médica, 2, 3 sócios formados em faculdade que saíram para trabalhar e dar plantões em hospitais. E os hospitais hoje, em geral, pedem que essas empresas tenham, ou melhor, que esses médicos tenham uma empresa para fazer esse tipo de prestação de serviço e que nessa sociedade médica o faturamento seja bem menor, ele seja de R$15 mil por mês. Se eles tiverem R$4.200 de despesa de folha de pagamento, eles atingem 28%. E os 28% dá o Fator R. Mas aí você me pergunta, mas como que eu vou atingir R$4.200 uma vez que eu não tenho funcionários, uma vez que eu não tenho pessoas trabalhando para mim? A gente pode atingir esse Fator R com a retirada de Prolabore. Não é simplesmente salário de funcionários. Os gastos com o Prolabore também entram na conta do Fator R.
Então, para ficar claro para você, fator R é um percentual que a gente precisa alcançar de 28% de despesa com folha de pagamento em relação ao faturamento da empresa. Mas ainda eu quero deixar mais uma coisa clara para você, e isso é muito importante para que você entenda. Para que fique mais didático, a gente está explicando num cálculo como se fosse um cálculo mensal. Mas não é isso que a legislação fala. A legislação ele estabelece alguns critérios para que a gente chegue no fator R, e ela trabalha com FS12 e RBT12. O que é isso? RFS12 e RBT12. A legislação ela diz que não é o faturamento ou a despesa mensal que conta para o atingimento do fator R. Antes, sim, é o acumulado dos últimos 12 meses. Ou seja, é o acumulado do seu faturamento dos últimos 12 meses versus as despesas com folha de pagamento dos últimos 12 meses. Se você está pensando em abrir uma empresa e começar um negócio, é claro, é mais tranquilo, porque a gente tem a possibilidade de vir acompanhando esse fator R desde os primeiros dias da sua empresa. Se você já tem um histórico, se você já tem uma empresa, já está no mercado há mais tempo, a gente precisa fazer um estudo para verificar como se programar para que esse fator R seja atingido. Mas isso é possível, isso dá para fazer, isso traz uma grande redução tributária para você. Se você quer conhecer mais sobre isso, se você quer entender um pouquinho melhor sobre isso e como reduzir os seus tributos, entre em contato com a gente. Os nossos especialistas estão aqui para te ajudar a entender a situação da sua empresa, para entender o seu negócio e fazer essa redução para você. Por isso, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os nossos contatos, as nossas mídias, para que você possa falar com a gente. Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Um abraço e até mais.